Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Eu não sei se você está ao lado de alguém querido, alguma querida, mas dá uma boa noite, dá um abraço. Você que está na sua casa, você pode abraçar seu familiar, não faça aglomeração, mas desfrute, cumprimente seu irmão da direita e da esquerda, se você tiver com algum irmão. Se você estiver sozinho, diga assim: Espírito Santo, permaneço de boa, aleluia. Vamos lá para mais um momento especial da série Cuidando do Seu Emocional. Deus, Ele é fantástico, Ele é maravilhoso, Ele é um amigãozão. O Espírito Santo, Ele pensou em tudo. Quando falo tudo, é tudo. Não só corpo, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, não só o Espírito, e também, como também a nossa alma. Deus, Ele deseja cuidar do nosso emocional, Ele deseja cuidar de mim, deseja cuidar de você. O tema da nossa mensagem é permanecendo de boa. Como permanecer bem-humorado? Bom, muitos, diante de situações difíceis, dizem: tudo vai ficar bem, que quer dizer, fica de boa. Mas como permanecer exalando bom humor em tempos de guerras, em tempos de crise, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país? Na realidade, o bom humor, o ficar de boa, tem sido uma armadura emocional para muitos, frente aos desafios da vida de maneira geral, principalmente nesse momento que estamos vivendo e entendendo aquilo que Deus quer de nós, do nosso posicionamento. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem, porque ela é importantíssima, não só para esse momento de isolamento social, mas muito mais para o momento da sua vida após, os momentos da sua vida após a pandemia. Olha só, mau humor, ele pode afetar, é um estado de coração, um estado emocional que pode afetar a sua saúde física, pode gerar uma linguagem espiritual contrária à sua fé em Deus, pode afetar, deixar de fato sua mente adoecida. Então, nós estamos aqui hoje para aparar as arestas daquilo que são os nossos comportamentos, que vai deixando-nos como isca para situações de doenças emocionais, assim eu posso dizer. Agora, olha só, o que significa mau humor? Bom, primeiramente, para entender o que significa mau humor, vamos entender o que significa o bom humor. O bom humor, ele pode ser descrito como boa disposição, felicidade, um bom estado de temperamento. Agora, a melhor descrição bíblica para bom humor é sintoma de alegria, atitude que denota um emocional liderado pelo Espírito Santo, liderado por você mesmo, por você mesma. Então, bom humor já nos dá um vislumbre do que seria mau humor. Bom humor é a maneira geral, é de consequência natural do estado interior do homem, do estado emocional do homem. Então, se ele está com o emocional legal, ele desenvolve atitudes bem-humoradas. Mas quando ele não está bem, ele pode desenvolver uma atitude de mau humor, uma atitude mal-humorada. Por vezes, o nosso humor, ele é condicionado por fatores externos. Você há de concordar. Agora, olha só. Eu quero te mostrar aqui um posicionamento, uma liderança do seu próprio coração, uma forma de se comportar que vai equilibrar você em situações de mau humor. Quando fatores externos, quando situações inerentes à sua vontade chegam até você de maneira física, de maneira psicológica, de maneira relacional, por meio dos relacionamentos, quando essas coisas que não são tão agradáveis chegam até a sua vida, quando não são tão favoráveis
ao seu bom humor, o que é que você faz? Essa é a questão. Todos nós podemos ser acometidos de situações que provocam o nosso humor. Eu acredito que todos nós, quando acordamos, desejamos ter o melhor dia. Se pudéssemos escrever um dia anterior como seria o nosso dia ao acordar, com certeza descreveríamos o melhor dia. Mas vimos na ministração passada que nem todo dia é igual, então, por vezes, somos provocados a dar lugar ao mau humor, mas você foi chamado em Cristo Jesus para andar alegre, bem-humorado. Primeira coisa que eu acho que você deve considerar, muito importante, pensar comigo, Filipenses 4,4 é a inspiração dessa orientação. Olha só o que diz o texto. Quando fatores externos quiser provocar seu estado de humor, olha o que diz o texto. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse texto, o apóstolo Paulo me leva a entender e a crer, com esse pedido aos irmãos da igreja de Filipenses, que estar bem-humorado não é uma questão de fatores externos, favoráveis ou desfavoráveis. Estar bem-humorado, esse texto me leva a entender que é uma questão de escolha, decisão. Da minha reação, eu preciso cuidar. E olha só, escolher estar bem-humorado é uma boa blindagem para situações externas. Quando vem abalar você, uma vez que você já está se liderando, uma vez que você já entende o que é estar fluindo na harmonia, na tranquilidade de uma vida bem-sucedida emocionalmente, mas aí acontece alguma coisa. Eu quero apontar com esse texto de Filipenses 4, versículo 4, que você pode escolher se alegrar. Olha só, escolher estar bem-humorado, com razões ou sem razões. Se você puder anotar, vai te ajudar muito essa frase para você lembrar que a primeira chave que Deus te deu para se manter bem-humorado, para cuidar do seu emocional, é escolher se alegrar. Olha que frase bacana. Com razões, se alegrar é uma consequência natural. Mas quando não temos motivos, é uma questão de fé sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando eu tenho razão para me alegrar, é porque eu estou ligado a coisas naturais. Recebi uma boa notícia. Que legal! Meus olhos se acendem, meu sorriso se abre, minhas expressões ficam leves, me torno agradável para todos e todas. Mas e quando a circunstância externa não é tão favorável? Você tem que tomar a liderança do seu coração e dizer assim: eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para o que Paulo falou, porque a minha alegria está no Senhor, o Senhor vivo dentro de mim, me fará passar por essa má notícia, me fará passar por essa situação. Você precisa falar, você precisa pensar, você precisa de um posicionamento nessa direção. Então, com razões, se alegrar é uma consequência natural. Mas quando não temos motivos, você precisa exercer sua fé sobrenatural. Sempre se pergunte: eu vou tratar mal as pessoas por causa disso? É importante esse bate-papo do Espírito Santo com a sua alma. Permita que isso aconteça. Outra pergunta que é importante você fazer para você mesmo, para você mesma. Eu já me olhei no espelho hoje? Eu já percebi a minha expressão? Eu já me percebi na ótica das pessoas? Isso é um excelente passo para quem quer se liderar emocionalmente, para quem quer exercer um posicionamento bem-humorado, bom, diante das pessoas. Eu e você temos que ter um bom comportamento, afinal estamos em Cristo. Nós temos a alegria no Senhor. Então, como diante de situações me avaliar se estou sendo bom, bem-humorado ou mal-humorado? Então, veja nessa ótica, se pergunte como eu estou tratando as pessoas. Eu já me olhei no espelho hoje? Olha só, quando esse problema passar, qual é o rastro que eu vou deixar desse mau humor
na vida das pessoas, no meu ambiente de trabalho, na vida dos meus familiares, porque o lugar que nós mais nos sentimos, às vezes, à vontade, é dentro da nossa própria casa para ficar de mau humor. O lugar que mais nós deveríamos preservar, que mais nós deveríamos exalar amor, alegria, é o lugar que ficamos mais à vontade para, de repente, exigir a compreensão do outro. Então, estou no meu momento, estou mal-humorada, mal-humorado. Olha só, você precisa entender que esse mau humor pode deixar rastros, danos. E olha só, quando o mau humor é personalidade, querido ministro, eu acho que você deve estar me perguntando isso. E quando a personalidade de alguém já é aquela inclinação para ser mal-humorada, olha só, se ela não nasceu de novo, se ela não tem Cristo, essa dica que eu vou dar, é necessário que ela nasça de novo, que ela tenha Cristo, que ela receba Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque geralmente quem tem uma personalidade desajustada no humor, isso ela carrega para a expressão facial, pela forma de falar, pela forma de se gesticular. Tudo isso são sintomas de alguém que está com alguma coisa mal resolvida dentro do seu coração, seja momentâneo ou seja por meio de uma personalidade que vem sendo construída ao longo dos anos e fatores externos envolvem o respaldo disso. Então, quando é personalidade, o que você precisa fazer? Pastor, eu confesso, eu tenho uma personalidade que a minha inclinação emocional é para ficar mal-humorado muito rápido. Deixa eu te dizer, não tem coisa melhor para cortar o mal pela raiz desse mau humor que vai deixando rastro e impressões erradas da gente. Porque Deus, quando entra no seu propósito, Ele nos inclui como filho. Quando Jesus entra na nossa vida, nós assumimos o fruto daquele que habita dentro de nós. Então, se Jesus habita dentro de mim e Ele consumou tudo, Ele já levou a morte, já levou a depressão, a angústia, o medo, a ansiedade. Eu preciso me alegrar. Por quê? Porque a obra está completa, morando viva dentro de mim. Então, você de repente tem uma personalidade difícil, o que fazer para cortar o mal pela raiz? Aí eu vou te dar essa dica importante. Reforce sua identidade de filho. Quanto mais filho de Deus você se sente, mais completo, mais bem resolvido você se sente para viver nessa vida. Quanto mais filha de Deus você se sente, isso é um trabalho diário. Você vai fazer isso com muita leitura bíblica, cantando muito para o seu pai, chamando muito ele de pai, estreitando sua intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, todos nós temos como lapidar uma personalidade inclinada para um jeito de ser, adquirido às vezes até com a nossa vivência desde a infância, com familiares que eram desse jeito. O que eu faço? Eu reforço minha identidade nova em Cristo. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele nos dá um jeito genuíno e divino de ser para as pessoas. E eu quero incluir que uma das faces que é liberada da presença do Espírito Santo na nossa vida, da presença de Jesus, é a alegria, é o bom humor. E não só um bom humor de estar bem e exalar paz, mas de ser bem-humorado, de não levar tão a sério tantas coisas, de sorrir com facilidade. Tem gente que faz questão, uma brincadeira saudável, uma brincadeira natural, que se desenvolve às vezes num grupo, e ela faz questão de amarrar a cara. Então, você precisa liberar seu coração para praticar a terapia do riso. Por quê? Porque você tem a alegria dentro do seu coração. Jesus mora dentro de você. Se você não aceitou Jesus, eu entendo. Você não vai entender nem talvez esse discurso de maneira prática. Talvez vai compreender a explicação da palavra, as dicas, mas não vai conseguir alcançar espiritualmente esse entendimento. Mas eu acredito que você pode assumir, ouvindo essa palavra, essa identidade de ter Cristo Jesus, de confessar Cristo Jesus. E viver essa realidade de não ser mais tido ou tida como uma pessoa amarga, como uma pessoa que quando chega todo mundo já olha atravessado. Não é ruim esse tipo de rótulo, você chegar num ambiente e o seu rótulo, a sua embalagem tem o nome de chato, de chata. Cristo não nos fez
para ganhar esse rótulo. Obviamente, as pessoas são diferentes. Nós não podemos viver na expectativa de agradar todos. Mas, de maneira geral, todo mundo, quando olha para si, sabe se avaliar se a sua personalidade é inclinada para liberar uma ideia de Deus, de Cristo, de amor, de paz, de temperança, de mansidão, ou se a sua personalidade é inclinada para liberar uma impressão errada, negativa, fazendo pessoas entenderem que você tem algum problema com a vida, ou até mesmo com elas. Então, nós precisamos reforçar a nossa identidade em Deus. Personalidades muito fortes, personalidades de pessoas que foram feridas na sua história, de pessoas que, para se defender, preferiram colocar uma cara feia do que, de repente, ficar como uma ovelha muda, como Cristo. Uma ovelha indefesa, tinha toda a proteção de Deus, mas a Bíblia fala que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Eu não estou dizendo que você vai virar um pano de chão para as pessoas, porque Deus nos deu espírito de poder e ousadia, não de medo, não de passividade. Prudente como a serpente, sempre o cristão é sempre muito prudente. Agora, não carrancudo, não aquela pessoa que faz questão de... Então, eu e você, nós nascemos de novo. Vamos reforçar essa nova identidade. Vamos sorrir para a vida. Vamos olhar para as circunstâncias e considerar e respeitar. Você não vai chegar num sepultamento dando gargalhadas, eu entendo, é bom senso. Agora, você precisa gerar no seu coração uma expectativa de: eu tenho a alegria do Senhor, eu preciso olhar nessa ótica, eu sou filho, eu não preciso me render ao medo, eu não preciso me render à rejeição, eu não preciso ficar numa ansiedade interior, o tempo todo querendo ser aceito pelas pessoas, e de repente isso não... ganhando o meu coração como uma expectativa suprida, aí eu fecho a cara. Não, você não nasceu para isso, você nasceu para ser filho, filha de Deus, e como filho e filha de Deus, para sorrir para a vida, porque Ele chorou por você, Ele morreu por você. Então a parte dolorosa daquilo que eu e você tínhamos, a nossa digital, a nossa identidade foi apagada, essa identidade foi rasgada. Eu e você, nós estamos em Cristo e bem-humorados, permanecendo de boa, bem-humorados, permanecendo nessa palavra, permanecendo nessa fé, vamos avançando, e quando as circunstâncias vierem, porque às vezes não é só por personalidade, são atitudes de mau humor que surgem por circunstâncias. Você está lá bem, acorda bem, aí quando o pastor vem umas circunstâncias assim, de repente, me pega de jeito. Olha só, você tem que, antes de tudo, andar preparado para uma circunstância, uma situação isolada, uma notícia que você não estava esperando, por meio da oração. Preparados e blindados por meio da oração. Você precisa de já andar em oração. Mas se você anda em oração e ainda assim veio alguma dificuldade que quer roubar a sua paz, seu bom humor, você vai orar por essa situação. Conversar com Deus. Isso. Você vai falar sobre o assunto que está te afligindo. Chega lá diante do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou com muita paciência hoje. Me ajuda. Me fortalece. Me faz enxergar como você enxerga. Eu estou meio desconectado, olha, está muito difícil na minha casa. Espírito Santo, me prepara para chegar ali no trabalho, com o teu poder, eu vou chegar lá e vou assumir a melhor postura, vou ser a melhor versão de mim. Você precisa orar. Ande orando. Mesmo orando, levantou uma circunstância difícil, você ora pela circunstância, ora por aquela situação. Outra dica também, diante de situações circunstanciais, assista um vídeo motivacional cristão, leia um bom livro, um capítulo de um livro específico, peça para alguma pessoa te orientar, alguém que anda em fé no Senhor. Olha, o que é que eu posso ler sobre preocupação financeira? Eu estou um pouco mal-humorado, estou preocupado com minhas finanças. Isso é uma situação isolada, vai passar, você só precisa remediar. Porque se você não cuidar, dia após dia, a cada situação que se levanta para você ceder com o seu humor, você vai ganhando a forma
de uma pessoa ansiosa, preocupada, e você vai adoecendo emocionalmente. Então, é sempre importante ouvir um louvor, chorar no ombro de um amigo leal, de uma amiga leal. Estamos aqui para isso, para chorarmos uns com os outros e nos alegrarmos também, uns com os outros. Agora, olha só, por que escolher estar de bom humor? Por quê? Quais são os benefícios? Porque o bom humor muda ambientes. Quem tem uma vida com propósito precisa gerar mudanças de ambientes. Eu não posso me dar o crédito de, todo mundo tem o seu dia, então eu vou ferir, eu vou exalar perfumes que não tem nada a ver com o perfume de Cristo, aromas que não falam do meu propósito em Deus na terra. Você não pode agir assim. Então, todas as vezes que você escolhe andar de bom humor, porque lembra que eu te falei? Alegre-se. Filipenses 4:4. Alegre-se no Senhor. Nós não podemos achar que a alegria é uma luz que vai vir do céu, que vai me tomar e eu vou agir naturalmente porque... Não. Isso não é alegria. A alegria é mesmo diante de circunstâncias. Você está com vontade de chorar, de ficar deprimido, você está com muita raiva, vai ferir pessoas, o natural fala isso, mas você não tem a fé sobrenatural. Então você se reposiciona, respira fundo, o Senhor está comigo, e ali você está pronto para mudar ambientes. Já parou para pensar, se você acordar e começar seu dia, por exemplo, desviando pensamentos que tiram suas forças de viver aquele dia? Todo mundo acorda e alguns pensamentos aleatórios, você ali nem dormindo nem acordado, vai no banheiro, daqui a pouco uma música vem do Espírito Santo, são pensamentos gerados pelo Espírito Santo. Agora daqui a pouco vem um pensamento como uma impressão de que alguém vai morrer, ou de que você não vai conseguir pagar aquela conta e a fatura vence hoje. Isso vem de Deus? Isso não vem de Deus, porque Deus não vem para nos desanimar no nosso café da manhã, Ele vem para nos dar pensamentos de paz. Então você já tem que começar seu dia, se você quer mudar ambientes, gerando uma mentalidade bem-humorada. Você precisa talvez ali recitar um salmo, abrir a sua Bíblia, ler em voz alta para que sua mente vá reproduzindo aquela realidade, porque você está escutando sua própria voz. Falar mesmo com a sua mente pessimista quando algumas coisas vierem. Geralmente muitas pessoas são mal-humoradas de manhã. De manhã não fale comigo, porque até um certo horário eu sou uma fera. Olha só. Você era, antes de Cristo, você até é muito compreendido pelas pessoas. Mas depois que você diz que é seguidor de Jesus, você não pode deixar sua carne falar mais do que o próprio Cristo que mora dentro de você. E ele fala de alegria. Você acordou, mesmo sem tomar café. Pessoas às vezes ficam bem mal-humoradas quando estão com fome. Então, nós precisamos nos dominar, nos olhar para nós mesmos e dizer assim: Senhor, eu vou mudar ambientes. Não é porque eu estou nessa situação que eu vou contaminar um ambiente, que eu vou gerar uma atmosfera errada nesse lugar. Exemplo, acorde dizendo: meu dia será um sucesso. Bom dia, Espírito Santo. Abre a porta da sua casa, abra a janela da sua casa, dê um bom dia para o Espírito Santo. Se você vê alguém passando, mesmo que você não conhece, pode ser o carro do sorvete, ou o carro do ovo, ou o carro do pão, ou pode estar passando algumas pessoas para a parada do ônibus. Bom dia! Aquelas pessoas vão dizer assim: o que está acontecendo? Mas elas vão responder, porque aquilo ali é novo. Então você está gerando uma atmosfera de bom humor. Ao chegar ao trabalho ou em qualquer lugar, por exemplo, sorria. Você pode escolher ter atitudes que podem mudar ambientes. Disciplinadamente, lembre: preciso sorrir. Preciso sorrir, preciso sorrir. Olha, isso não pode te escravizar. Só vai te escravizar se você achar que isso aí tem que ser um esforço seu e que é normal todo mundo ser mal-humorado. Se a sua mente mudar e você pensar assim: Cristo mora em mim, eu sou livre nele, ainda que eu morra, eu viverei, eu tenho motivos para me alegrar. Preciso sorrir.
Isso causará um impacto tremendo em muitos ambientes. Outra coisa que o bom humor faz, o bom humor, ele tira a gente do foco do problema e oxigena o nosso cérebro para pensar soluções. Então, uma pessoa mal-humorada, ela não raciocina soluções para os dilemas da vida, para ajudar alguém, para resolver um problema dela mesmo, pessoal. Então, quando você escolhe se alegrar, escolhe cantar, escolhe falar com a sua alma e colocar ela no lugar, você literalmente assume a liderança do seu eu, junto com o nosso amado Espírito Santo, e você está pronto para ser um solucionador de problemas. Alegria é combustível para solucionarmos problemas. Inevitavelmente surgirá problemas para você resolver. Experimente dar umas boas risadas de fé. Chegou a conta. Senhor, você é o meu provedor, Senhor. Boas risadas, deixa isso fluir dentro de você, porque temos tantos motivos para chorar, e até sem motivos choramos às vezes, nem fazemos força. Por que não liberar o coração para sorrir como resultado da nossa fé? Olha só, você já experimentou dar boas risadas de circunstâncias difíceis? Eu quero te chamar para oxigenar seu cérebro, permitindo que a alegria invada a sua casa. E agora? A alegria que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo. Olha que lindo, dias difíceis e Ele tem cuidado tão bem da gente. E eu tenho certeza que você está sorrindo de alegria. Talvez seja de mim, mas pode rir, porque essa unção pegou em você. Aleluia! Aleluia! 1 Samuel 2:1. Então orou Ana e disse: o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Deus vivo, a minha boca ri do inimigo, ri das circunstâncias, porquanto me alegro na sua salvação. Aleluia! Temos motivos para chorar. Temos, somos humanos, mas temos muitos mais motivos para sorrir, para andar bem-humorado, para olhar para circunstâncias difíceis e dizer assim: eu confio que o Senhor vai dar um jeito nessa situação. Aleluia! Bom humor é um ato de fé, querido. Se apegue no conteúdo do que está sobre você. Sabe qual é o conteúdo que está sobre você? Óleo de alegria. A Bíblia diz que unção de alegria está sobre você. Salmo 45:7. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Você que está triste, agora dê lugar à unção de alegria. A fé ativa sintomas. A fé ativa sintomas. E um deles é o bom humor. Se está mal-humorado, checa seu tanque de fé. Checa seu tanque de fé. Ouça todo dia palavras de fé. Por quê, pastor? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem do Evangelho, e ela é ouvida mediante Cristo. E a palavra de fé de hoje é: tem óleo de alegria disponível dentro do seu coração. Para de olhar para a situação e ria, sorria da situação. A nossa vitória vem dele. A unção disponível de alegria foi ele que nos deu. Não só ouça todo dia palavra de fé para andar bem-humorado, mas fale todo dia palavras que gerem uma atmosfera de fé, porque nós somos da fé. E diz o texto de 2 Coríntios 4:13: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também que cremos, falamos. Está feito, minhas contas estão pagas, está feito, o sangue de Jesus Cristo está nas portas da minha casa, e doença não chega na minha casa. Está feito, criei, por isso falei. Se eu creio, eu falo. E depois que você ouve,
e gera fé para andar bem-humorado, permanecendo de boa. Permaneça de boa. Fale aquilo que vai deixar pessoas bem. Fale aquilo que vai deixar você bem. Reforce a tua consciência com teus próprios lábios aquilo que Deus falou para você, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E depois, haja pela fé e colha onde estiver. Onde você for, você vai, agindo pela fé, colher. Porque a fé é uma linguagem. Nada é mais poderoso na vida de um homem para deixar ele bem-humorado, permanecendo de boa, independente de circunstâncias, mesmo com uma personalidade forte. Eu posso mudar, pastor? Pode, do que atitudes de fé. Nada pode ser mais especial do que atitudes de fé. Haja no seu dia a dia com adoração, muita adoração, muita adoração. Ore em línguas, cante louvores, fique na presença. Haja todos os dias numa atitude de comunhão com o Pai, zelando pela tua comunhão com os outros. Se anime para ajudar os outros a crescerem na palavra. Ajuda, envie esses vídeos. As pessoas, elas têm necessidade para elas romperem, para elas crescerem, para elas viverem um outro nível de saúde emocional, elas precisam escutar a palavra da fé. Sirva na sua célula, na sua igreja local e leve todos ao seu redor para viver a fé sobrenatural. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração essa noite. Esse é o propósito de Deus na tua vida. Óleo de alegria, permanecendo de boa, porque aquele que te conhece, aquele que te teceu no ventre da tua mãe, aquele que te chamou e te perdoou, porque estava tudo perdido, mas Ele restituiu tudo. Ele é fiel, Ele voltará. Fica firme, igreja da árvore. Pai querido, te agradecemos por essa noite tão especial. Nos envolve com a unção de alegria. E que risos de alegria, Senhor, sorrisos, Pai, dentro do nosso coração venha a fluir e mudar circunstâncias, mas que não venha a partir de uma situação circunstancial, engraçada, mas que venha como sintoma da fé, da unção de alegria que temos na salvação, na alegria que temos de sermos eternos. Pai, nos ajuda, nos ajusta. Pai, que as químicas do nosso cérebro possam produzir, Senhor, aquilo que todo ser humano produz, que é a química do prazer, da boa vontade, do bom humor, mas não por conta de situações humanas, Senhor, mas por conta de um poder sobrenatural que nos ativa por dentro, Pai. Liberta todo mundo, Senhor, que está me ouvindo, que de alguma forma tem cedido muito mais para o mau humor do que para o bom humor, e que todos eles, Senhor, permaneçam essa noite, escolham a partir de hoje nunca mais ser o mesmo e permanecer de boa. Aleluia. Um grande abraço. Fica firme, agora pratica essa palavra, compartilha essa mensagem, porque ela vai chegar em muitos corações e vai fazer diferença. Fica na paz, igreja da árvore. Amamos vocês. Um grande abraço.